Olá, hoje nós vamos falar sobre padrões arquiteturais. A gente já falou a respeito do que são padrões arquiteturais na aula anterior, mas só relembrando, são conjuntos de soluções para problemas recorrentes, né, que existem na definição de uma arquitetura de sistema, tá, que foram testados e usados com sucesso. Então, nada melhor do que reutilizá-los para obter uma boa solução. Tá? Novamente, vamos usar os slides da professora Silvia Regina Virgílio, da UFPR. Aqui a gente tem um exemplo de um padrão arquitetural, que é o MVC. O MVC, a gente já viu quando a gente trabalhou a definição de classes em engenharia de requisitos, que o padrão, né, o padrão arquitetural, mas o famoso Model View Controller ou modelo visão controlador. Tá? Aqui, nesse exemplo específico, ele está acrescido do padrão Observer. Tá? Nesse exemplo específico, ele está acrescido do padrão Observer. O que é esse padrão? Então, você tem as classes do modelo, né? Então, as classes que trabalham com os dados da aplicação. A classe da visão, as classes da visão, né? Que são as telas. E a classe do controlador, tá? Que tem os algoritmos para realizar a operação prevista no caso de uso, tá? Ou na operação que a gente tem. O que a gente tem aqui? A gente tem, além da separação das classes entre modelo, visão, controlador, a gente tem a utilização do padrão Observer, que a partir do momento que o modelo é alterado, né, que os dados do sistema são alterados, tá? Ele avisa o observador, então o observador sabe que o modelo foi alterado, e daí tanto a visão quanto o controlador, eles fazem as modificações e mostram os dados atualizados. Tá? Para que ele foi criado? Então, ele foi criado pela separação de interesses, né? Vamos considerar o uso desse padrão quando estiver desenvolvendo sistemas com interface para o usuário. Então, se o seu sistema tem interface para o usuário e tem dados a serem mostrados, é um padrão interessante, tá? Interfaces de usuário são propensas à mudança, sobretudo quando as funcionalidades de uma aplicação são estendidas ou adaptadas. Por isso, da separação modelo, visão, controlador, ou seja, a gente separa a visão do modelo. Tá? O sistema pode ser executado de diferentes plataformas com diferentes padrões de interface gráfica, ou seja, se você tiver um modelo e o controlador definidos, não importa se é Android, se é web ou se é desktop, a gente vai ter a mesmo back-end. Só o front-end é que vai mudar. Daí com razão, né? Tá? Divisão da aplicação em 3 áreas, né? Modelo, controle e aplicação. Modelo, as classes do domínio do problema, ou seja, basicamente as classes que manipulam os dados. Tá? Encapsula os dados e a funcionalidade do negócio, basicamente. Tá? Então, é o jeito de apresentar o domínio do problema. Tá? O modelo deve ser independente de representações de saídas específicas, ou seja, ele manipula os dados, não importa como os dados vão ser mostrados. Tá? Daí, a visão apresenta as informações do modelo ao usuário. Podem existir múltiplas visões de um mesmo modelo. Tá? Cada visão tem o seu controlador. Tá? Os controladores recebem a entrada, geralmente um evento, que é traduzido em requisições de serviços ao modelo, ou a própria visão mesmo. Tá? Se o usuário altera o modelo através do controlador de uma visão, todas as outras visões dependentes desses dados devem refletir a mudança. Então, se a gente tiver várias visões,
nada mais interessante do que usar o padrão Observer, tá? Aqui ele vai pedir, todas as visões vão ser atualizadas. Tá? As visões devem refletir o estado atual do modelo. É o padrão arquitetural que foi inventado no Smalltalk e hoje é muito usado em diversas aplicações, assim, quase todas usam esse modelo do visão controlador. Tá? Principalmente as que usam framework para web, assim. Tá? Vantagens. Flexibilidade e reutilização, ou seja, você separar as camadas, desacoplar as funcionalidades todas, sempre a gente já viu que isso reduz, aumenta a flexibilidade e reutilização, ou seja, aumenta a independência funcional. Tá? Então, aqui nesse caso ele aplica o padrão do projeto Observer e pode aplicar o padrão do projeto Composite, quando trabalha com objetos de visão complexos, por exemplo. Tá? Entre outros padrões, o padrão Command, por exemplo, ele é bem usado também nesse padrão padrão arquitetural. Tá? Outros exemplos. Camadas. Tá? Um sistema grande que requer decomposição. Tá? Mas você quer resolver as questões em diferentes níveis de abstração. Por exemplo, controle de hardware, serviços comuns, as questões específicas de domínio. Tá? Seria interessante e indesejável escrever componentes verticais que lidem com todas as questões em todos os níveis. Tá? Uma mesma questão deveria ser resolvida em várias vezes em diferentes componentes. Tá? O que acontece com esse padrão em camadas? Cada camada vai tratar o problema de uma maneira diferente e o problema vai passar por várias camadas até ter a sua solução. Tá? A força. As partes do sistema devem ser substituíveis, ou seja, as camadas podem ser removidas, substituídas. Tá? As alterações efetuadas nos componentes não devem ser irregulares. Responsabilidades similares devem ser agrupadas juntas, ou seja, na mesma camada. Tamanho dos componentes complexos talvez precisem ser decompostos. Ou seja, a gente pode criar novas camadas, dividir camadas, etc. Tá? Solução. Estruture os sistemas em grupos de componentes que formem camadas, umas sobre as outras. Faça com que as camadas superiores utilizem o serviço somente das camadas abaixo. Tá? Por exemplo, um sistema que tem subsistemas de aplicativos, né? A gente pode dividir aqui subsistemas de aplicativos, né? Que são os que compõem o aplicativo, contém o software que agrega o valor desenvolvido pela organização. Específico do negócio contém o número de sistemas utilizáveis específico para o tipo de negócio. Middleware oferece subsistemas para plataformas e classes de utilitários, serviços independentes para computação de objetos distintos em ambientes heterogêneos e outro. Software de sistema. Então, esse vai ter o software do sistema operacional que vai dar a base para o middleware, e o middleware vai dar a base para o específico do negócio, que vai dar os subsistemas dos aplicativos. Então, o específico do negócio o subsistema de aplicativo só vai usar o específico do negócio só vai usar o middleware, e o middleware só vai usar o software do sistema. Ou seja, a gente divide em camadas independentes que estão numa ordem específica. Tá? As camadas, elas têm uma ordem específica exatamente para isso. Broker, a gente já falou dele, ele é um padrão onde, se você tiver aplicações distribuídas, você pode criar um componente, né, que vai ser responsável pela comunicação entre os diferentes componentes distribuídos. Tá? Sem se preocupar com as questões específicas relacionadas à comunicação entre processos, ou seja,
Você faz os componentes distribuídos e vai ter um ali no meio que vai ser responsável por toda essa comunicação. Tá? Outros exemplos, Presentation Abstraction Control, tá? Que define uma estrutura para sistemas na forma de hierarquia de agentes cooperativos, adequados para sistemas interativos, onde cada agente é responsável por um aspecto específico da funcionalidade da aplicação. E normalmente é composto por 3 componentes: apresentação, abstração e controle. Outro exemplo, o microkernel propõe a separação do conjunto de funcionalidades mínimas em das funcionalidades estendidas e partes específicas de clientes. O encapsulamento dos serviços fundamentais da aplicação é realizado no componente microkernel. As funcionalidades estendidas e específicas devem ser distribuídas entre os componentes restantes da arquitetura. Tá? Então, a gente falou de alguns padrões arquiteturais. A questão é, o padrão arquitetural, ele normalmente, ele é uma solução que não é tão grande, ela não é tão ampla, ela é mais aplicável, ela é aplicável diretamente no modelo, ou seja, a gente divide as classes desse jeito, divide os subsistemas desse jeito, em camadas, etc. Tá? E são aplicadas mais diretamente, só que elas não traçam uma linha geral. A gente vai ver que a união desses padrões arquiteturais pode me dar uma linha geral de desenvolvimento, que é o que a gente chama de estilo arquitetural, que a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.